Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema do vinho que pouca gente sabe. E eu tenho certeza que todo mundo já tem uma experiência negativa por não saber disso. Que é saber se um vinho é fácil de beber ou não é fácil de beber. Na verdade, é fácil de perceber, mas tem umas regrinhas. Normalmente, todo mundo vai falar que o vinho jovem é um vinho fácil de beber e o vinho envelhecido não é fácil, que é mais complicado. Mas por que que isso acontece? Por que que o vinho jovem tem essa fama de ser fácil e o vinho envelhecido tem essa fama de ser difícil? Eu vou explicar para vocês e vou quebrar esse tabu. Vamos primeiro falar sobre o vinho jovem. Por que ele tem essa fama de ser fácil de beber? Por que que o pessoal sempre indica? Normalmente eles indicam por causa que é vinho mais fresco, mais frutado, tem uma acidez mais alta, o corpo é mais leve, a viscosidade é menor. Mas nem sempre o vinho tendo essas notas, essas características, é um vinho fácil de beber. Na verdade, você precisa ter uma atenção, porque o vinho, dependendo da temperatura que você beber, ele vai passar de ser prazeroso para ser totalmente ruim e não ter gosto nenhum. Por que isso pode acontecer? Isso acontece com a temperatura. A temperatura do vinho diz muita coisa sobre ele, principalmente sobre quais notas você deve sentir e quais notas você não deve sentir. Quando você toma um vinho jovem, tem uma acidez muito alta, notas frescas, né, notas de frutas, florais, e você toma ele muito gelado, você vai acabar perdendo algumas notas, né? Você não vai conseguir perceber todas essas notas de frutas, florais, e a acidez dele vai estar um pouco fechada. Agora, se você tomar ele muito quente, a acidez ela vai dar um murro na sua boca. Você vai conseguir beber, vai ficar tão presa ali, a astringência vai ser tão grande que ali já era. Passou toda a sensação de prazer que você poderia ter. Quando você for tomar um vinho jovem, você tem que tomar cuidado em saber qual que é a uva que está no vinho, qual a temperatura correta, porque toda uva vai ter uma característica também, né? Se é uma uva mais leve, se é uma uva mais encorpada, então tudo isso vai dizer muito sobre o vinho. Mas a temperatura é sempre uma regra. Cara, não tomar na temperatura correta é estar jogando seu vinho fora. E o vinho jovem tem muito esse erro, né? Porque normalmente as pessoas que estão começando a beber não levam tão a sério essas regrinhas, não respeitam. E isso faz com que a pessoa tenha uma impressão ruim. Não tomar na temperatura correta, não saber manipular. Às vezes a pessoa comprou uma garrafa e deixou a garrafa guardada no lugar errado, acabou deixando na cozinha onde é muito calor, ou então deixou em frente à luz, deixou a garrafa de pé por muito tempo, acaba que tudo isso, cara, estraga o vinho. Então deixa o vinho na geladeira, toda hora abre a geladeira, fecha, mudança de temperatura, cara, isso vai estragar o vinho conforme o tempo. Mas você pegando um vinho jovem, fresco, que normalmente não vai ser tão equilibrado, a acidez sempre vai ser mais alta, o corpo sempre mais leve, mas se esse é seu paladar, está tudo certo, mas você precisa também entender o que você está pedindo. Não é só você esperar que uma simples garrafa de vinho, sem você saber, você pegar e você vai beber, você vai esperar que aquela garrafa de vinho te agrade. Não, primeiro você tem que entendê-la e saber que o que está naquela garrafa vai ser o que você está esperando, porque senão você vai estar criando expectativa em um vinho que você não sabe ou então que não vai atender a expectativa que você estava procurando. E aí é assim que as pessoas se frustram. Agora, quando você pega um vinho envelhecido, mudando um pouco de assunto, esse vinho envelhecido nem sempre vai ser um vilão. Esse vinho envelhecido, normalmente ele vai ser até mais fácil de beber por causa do equilíbrio. A complexidade dele vai estar mais tranquila, porque conforme o tempo vai passando, a bebida dentro da garrafa, ela vai se ajeitando, ela vai começando a entender cada composto, vai começando a tudo fazer sentido. Agora, o vinho jovem não tem esse tempo. Então, por essa tem a diferença. Mas o vinho encorpado, sim, muitas das vezes ele pode ser muito forte. A acidez pode ser muito alta, mas é aquilo, tudo depende da uva escolhida, tudo depende da manipulação, porque tanto o vinho jovem, tanto o vinho envelhecido vai ter o seu jeito de tomar, e nem sempre o que vai agradar você vai ser o que vai agradar outra pessoa, mas você entender o que cada garrafa quer mostrar para você, qual que é o seu ápice de sabor, é muito importante, porque o vinho envelhecido normalmente vai ser mais equilibrado, mas às vezes você é uma pessoa que gosta de uma acidez mais alta, então o vinho que é equilibrado, o vinho que é mais saboroso não vai fazer sentido para você. E a pessoa que gosta de um vinho mais saboroso, um vinho mais encorpado, um vinho mais equilibrado, um vinho mais macio, nem sempre vai gostar do vinho frutado, o vinho mais fresco, o vinho mais ácido, porque não é do gosto dela. Então tem essa diferença. O vinho jovem
tem essas características de ser mais ácido, de ser mais leve, de ser algo mais refrescante. E o vinho envelhecido, nem sempre ele vai ser difícil de beber, porque tem essa fama de ser forte. Na verdade, ele é encorpado pela textura, pela maciez, pelas notas que foram desenvolvidas e a complexidade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e espero que vocês possam ter uma boa degustação de vinho. Então é isso, não tem uma regra. Na verdade, agora quando alguém falar pra você que esse vinho é fácil de beber ou não é fácil, tudo vai caber ao seu paladar, porque nem sempre o que você vai gostar é o que outra pessoa vai gostar. Mas saiba que cada vinho tem seu perfil, e entender o perfil de cada vinho faz com que você não escolha o vinho errado. E não se frustre, né? Porque tomar um vinho esperando ser gostoso, mas na sua percepção, na sua degustação você não gostar, isso estraga todo o vinho. Então é isso, um abraço, espero que tenham gostado, até a próxima. Tchau!